boa tarde. Nós estamos aqui na Escola Delicatessen com a Mari, comemorando a Semana da Mulher. E hoje ficou o meu dia de falar de nutrição e de alimentos funcionais. Eu sou, como acho que a maioria sabe, né? Eu sou nutricionista há muitos anos e trabalho na área clínica e funcional. E trabalho muito com o intestino. E o intestino está muito ligado à imunidade. Então eu queria aproveitar esse espaço para a gente falar dos alimentos funcionais, esse momento em que a gente tem que ter uma ação preventiva de saúde, né? Tá todo mundo cansado de buscar soluções e nós sabemos que a imunidade é uma das coisas que pode ajudar muito a gente na prevenção da saúde, evitando a doença e mantendo saúde. Então o que acontece? O nosso organismo, ele tem uma imunidade, chama imunidade inata, que ela vem principalmente do intestino, porque é no intestino que nós temos grande parte das células imunes do nosso organismo. Por que isso? Porque o nosso intestino é o órgão que tem mais contato com o nosso meio externo e ele precisa nos defender das agressões. Então ele foi criado com células imunes que nos protegem. Mas para que tudo isso aconteça, tem que ocorrer um equilíbrio do intestino. E como que esse equilíbrio acontece? Ele acontece quando você tem uma mucosa intestinal íntegra, quando você tem boas bactérias habitando seu intestino, tá? Se isso não acontecer, você não vai ter a mesma imunidade que você poderia ter. Isso está sendo mostrado muito agora, nesse momento, com a pandemia, em pessoas que têm uma mucosa intestinal equilibrada, estão tendo mais cura e menos complicações. E para isso, gente, a primeira coisa, então, a gente tem que ter uma rotina saudável, né? Eu gosto daquela frase, tudo pode, mas não sempre. Porque o que vai fazer você ser uma pessoa mais saudável ou não, é a sua vida diária. E não é uma escapada esporádica, uma extravagância, é o que você faz no dia a dia. Então, o que a gente tem? Os pilares da alimentação, do emocional, da atividade física. Então, falando da alimentação, que é a minha área, que eu mais domino, vamos lá. Primeira coisa, para você ter uma alimentação saudável, você tem que ter digestão e absorção. Você tem que consumir o alimento, mas esse alimento tem que ser bem aproveitado e bem absorvido. Então, como que isso acontece, né? A primeira coisa, gente, é a mastigação. A mastigação é uma coisa tão simples, mas que as pessoas se esquecem dela. Então eu falo para os meus pacientes no consultório, gente, vamos mastigar, é hábito, é a reeducação alimentar. Então tentar mastigar, se possível, 10 vezes cada porção do alimento, porque durante a mastigação você vai triturar, você vai ter contato das enzimas da saliva com esse bolo, com esse alimento, tá? Isso ele vai ser preparado para ele ser bem digerido. Após a mastigação, esse alimento vai descer, né, pelo esôfago e vai cair no estômago. Então, esse estômago é importante que ele tenha ácidos, ácido clorídrico, pepsina. Por quê? Porque esses ácidos do estômago, eles vão começar um novo processo digestivo. Por quê? Eles vão matar as bactérias daquele alimento, o meio ácido vai propiciar a absorção do cálcio, do ferro, do zinco, da vitamina B12. Isso acontece no estômago saudável. Como as pessoas estão consumindo muito líquido com a refeição, não estão mastigando e não estão, muitas vezes, o estresse e as carências nutricionais levam esse estômago a ele ter menos uma acidez reduzida, o que a gente chama de acloridria. E essa acloridria vai levar o menos ácido no estômago. E essa redução do ácido vai prejudicar a absorção do cálcio, do ferro, do zinco. Gente, zinco é imunomodulador, né? Então, tendo os protocolos com o zinco, a gente sabe da importância do zinco na imunidade, ele é absorvido no estômago. Então, a primeira dica, gente, vamos mastigar e vamos tentar ter um estômago ácido. Como? Não consumindo muito líquido, porque a gente vai diluir um pouquinho mais as secreções digestivas, com o líquido você vai mastigar menos, você vai empurrar o alimento. Então, sempre já falei isso e repito. Então, mastigação, comida
alimento mais ácido. Se você quiser colocar uma água com limão, umas gotinhas, um pouquinho de água com limão junto à refeição, o vinagre de maçã, são ingredientes que podem acidificar e ajudar esse primeiro processo digestivo. Assim, daí o alimento vai para o nosso duodeno. O duodeno é o final do estômago, o começo ali do intestino, onde nós vamos ter a ação do pâncreas, do fígado e da vesícula. Então as gorduras são digeridas ali e também as vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis, então importantíssimas no nosso equilíbrio. Então precisa ter uma digestão a nível de duodeno, é bacana. Tem que ter enzimas, a enzima do pancreatina, a bile, a enzima do pâncreas, do fígado. E aí o alimento segue para um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, que é o nosso intestino delgado. Ele não é só um órgão digestivo, ele é um órgão emocional, ele produz hormônios que nos deixam mais equilibradas. Isso para mim é claro no consultório. Quando o paciente começa a comer direito, hoje ainda tive uma paciente que a gente corrigiu uma desbiose, uma síndrome do intestino irritável, e ela falou: eu estou dormindo maravilhosamente bem, porque grande parte da serotonina toda é produzida no intestino e vai a nível do nervo vago para o nosso cérebro. Então você tem um intestino equilibrado, uma microbiota saudável, você vai estar mais calmo e mais equilibrado também para que as funções naturais do organismo aconteçam, tá? Então esse intestino ele tem esse órgão emocional, na produção de hormônios, e ele tem a parte imunológica, né? Tecido linfóide, que chamamos GALT. Esse tecido linfóide, ele vai trazer essa imunidade que eu falei, que é a imunidade inata, que nos protege da vida agressiva, tá? Porque a gente tem outra imunidade, que é aquela que você criou porque você teve contato com vírus, com bactérias, mas essa não, essa é do aparelho digestivo e ela nos protege demais. E aí, para que isso aconteça, o intestino tem que estar saudável. E ele tem que também nutrido com boas bactérias. Ele tem que ter uma microbiota protegida. E o que é uma microbiota protegida, uma microbiota do bem? É uma microbiota que recebeu nutrientes que alimentam ela. O que ela gosta? Ó, aqui nós temos agora, vou aproveitar aqui que saiu apareceu a foto. Isso é um exemplo de uma mucosa intestinal íntegra, e uma mucosa intestinal desequilibrada, tá? Então, o que acontece, gente? Uma mucosa intestinal íntegra, ela é inteira. Eu comparo sempre a uma terra boa, adubada. Essa mucosa íntegra, ela é uma barreira, ela vai ser seletiva, ela não vai aproveitar tudo, ela vai conseguir não aproveitar algumas coisas que não estão adequadas para entrar no nosso organismo. E a outra mucosa é como uma terra seca, árida, onde nós temos permeabilidade intestinal, há uma abertura das paredes dessa mucosa, é como aquela terra seca, árida. Então é importante a gente ter essa integridade da mucosa. Olha, aqui dá para ver de novo na foto, essa é a mucosa ruim, tá? Desbiótica, uma hiperpermeabilidade, e a mucosa bacana, tá? Então essa mucosa, ela precisa ser mantida e alimentada, tá? Ela está sempre se modificando. Então aí entram principalmente os alimentos funcionais. Por quê? Por que alimento funcional? Porque tem uma função importante no nosso organismo. E qual que é o meu objetivo? É mostrar para vocês que dá para a gente introduzir alimentos funcionais de forma simples, barata, tá? E fácil na nossa rotina. Então eu vou citar alguns aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então o primeiro, gente, são as folhas verdes. Por que folhas verdes? Porque as folhas verdes têm muitos fitoquímicos e tem muitos nutrientes. Tem muito cálcio, tem muito magnésio, que é um calmante para o nosso organismo, importantíssimo, participa de 180 reações de equilíbrio, tá? Ela tem ácido fólico, tá? Ela tem vitamina C. Então, as folhas verdes são inúmeros, muita fibra, são inúmeros benefícios que ela pode nos oferecer. E o que eu sujo? O que eu trouxe de folha verde aqui? Eu trouxe o coentro. Eu sei que muita gente não gosta, mas ele é tão protetor. Então o coentro ele é quelante, ele ajuda na imunidade, o coentro é muito bacana, tá, gente? Então esse coentro
Dá para fazer pôr no suco, não fica esquisito, não fica ruim. Porque você pode pôr lá num peixinho, num alimento que combine com ele, mas o consumo vai ser muito pequeno. E como a gente quer um consumo regular, constante, uma ideia é bate um pouquinho umas folhinhas no suco. Se você puser uma fruta ácida, ele vai ficar mascarado o gosto. Aí, gente, outra opção maravilhosa é o manjericão. Tá? Aqui tem um manjericão roxo, que é riquíssimo em nutrientes, tá? E o manjericão faz de parte digestiva, ele é antisséptico, ele é muito bacana. Esse manjericão dá um sabor e dá para fazer um pesto de manjericão. Fica delicioso. Você bate o manjericão, eu vou sugerir, olha, com a semente de girassol, fica divino, ou com a semente de abóbora. Põe um azeite, pode pôr um dentinho de alho, fica uma delícia, fica muito funcional. Então, o manjericão pode ir nas suas preparações do dia a dia, nas carnes, nos molhos, fica delicioso. E a ideia também de colocar no seu suco do dia a dia, folhinhas de manjericão. Aí, outra folha que eu trouxe aqui, gente, é a salsa. Por quê? Porque a salsa é muito bacana, tá? A salsa é também um quelante, ela é diurética, ela tem muito cálcio. A gente fala em cálcio e só lembra de derivados de leite. E não, os verdes têm muito cálcio. Eu sempre falo, ó, vaca come capim, né? Verde. E isso, além de ter cálcio, tem muito fitoquímico e alimenta as boas bactérias do nosso intestino, tá? Então, coentro, manjericão e salsinha. Isso aqui eu uso muito no meu suco do dia a dia, tá? E olha aqui, gente. Então, lembrando dos verdes. Outro verde que eu trouxe, que dá pra pôr no suco, mas é 10 esse verde, é o orégano fresco. Isso aqui é antifúngico para quem tem candidíase. E você acha orégano, tem o orégano seco, mas o fresco é muito bacana, ele combate fungo. Fungo é uma das coisas que faz o feio do intestino, aquele intestino amarelo, tá? Porque o fungo, ele embolora. Isso aqui é excelente antifúngico, tá? Então, orégano é top também, dá pra pôr, fica com gostinho, mas a hora que você mistura tudo e põe a fruta, você mascara, ou use nos teus molhos, abuse do orégano, principalmente no final da preparação. E o orégano fresco é uma ótima ideia, tá? Trouxe lá da minha horta até. E aí, gente, eu trouxe aqui o gengibre, tá? O gengibre que tem funções anti-inflamatórias, ele é muito bacana, é muito usado para gestantes, né? Melhorando os enjoos. Então, o gengibre também é um alimento muito bacana na parte de gripes, resfriados, tá? Muito adequado para esse momento. Então, você pode pôr uma pitadinha de gengibre e bater com alimentos funcionais, como eu expliquei a folha. Aí você pode usar uma fruta qualquer, eu sempre sugiro frutas mais ácidas, limão, maracujá, porque mascara o gosto do verde, se você tem alguma sensibilidade ou não quer sentir tanto o gosto do verde. Aí, gente, continuando os alimentos funcionais, eu gostaria de falar de um alimento que é um dos alimentos mais pesquisados como alimento funcional, que é o açafrão da terra, que é uma raiz parecida até com gengibre, que é a que está ralada, tá? Açafrão da terra, gente, ele tem curcumina, é muito protetor, é um alimento anti-inflamatório que a gente deve usar, ele tem funções anti-câncer comprovadas, só que você precisa usar numa quantidade razoável e frequentemente. Então, o ideal é você colocar sempre no final da preparação. Se você tiver colocar com um pouquinho de pimenta e num molho que tenha um azeite, numa preparação, ela aumenta a biodisponibilidade dessa cúrcuma. Então, ó, é o curry, nada mais é que a cúrcuma com os condimentos, se usa muito na Índia, né? Mas aqui agora a gente tem o açafrão com custo, o açafrão da terra, com custo tão bom e com tantas propriedades para ser aproveitado no nosso dia a dia. Outro alimento que eu trouxe, gente, é a canela. Canela é excelente para o diabético, ela é termogênica, ela é bactericida. A canela eu uso muito, eu uso na carne, fica delicioso. Põe canela nas frutas, no abacaxi assado, na banana, tá? Então abuse da canela. Canela é um super alimento, tá? Que você pode também, é um alimento funcional que está melhorando suas defesas, tá? Então acrescente a canela de boa qualidade, tá? Pode ser a canela em pau ou a canela em pó, você pode fazer um chá. A gente usa muito chás para gripe, né? Canela, gengibre. Então, aqui um alimento bem bacana, simples, fácil de ser acrescentado, delicioso. Aí eu trouxe aqui também 2 sementes
que eu uso bastante, que é a semente de abóbora e a semente de girassol. Por que eu trouxe essas sementes? Porque eu acho muito fácil acrescentá-las e elas têm propriedades riquíssimas. Então, ó, essa semente de girassol, de abóbora, ela é antiparasítica, a gente usa para controle de vermes, né? Tem até os tratamentos. Ela tem muito magnésio, as sementes, tá? As sementes têm minerais, mas principalmente magnésio. Essa semente é muito bacana, você pode pôr em cima de uma fruta, você pode fazer uma granola e colocar a semente, né? Você pode fazer o pesto, como eu falei, com as sementes. Então, tem inúmeras formas de usar. Ela torrada é bem bacana, tá? Se você quiser deixar de molho, lembrar às vezes lavar a semente, porque muitas vezes a gente compra uma semente, essa é descascada, que não está tão limpa. E aqui eu trouxe a de girassol. Vocês sabiam que essa semente de girassol é uma das melhores fontes de cálcio? 20 gramas dessa semente, que não é muito, tem o equivalente a um copão de leite. Então, olha, uma fonte de cálcio, gente, tão simples e riquíssima. E além de cálcio, tem muitos minerais aqui também. Só que tem a gordura, né? A gente não usa óleo de girassol, né? Então, a semente também tem um pouquinho de gordura. Só que eles têm caloria, tá, gente? Não pode consumir à vontade, porque é um produto calórico, né? Mas é uma caloria do bem, tá? Uma caloria com gorduras do bem, tá? E aí, aqui, gente, eu trouxe isso aqui, eu chamo de tempero funcional, também indico para os meus pacientes, é um mix de várias ervas, tá? Eu ponho muita coisa, então tem o açafrão, tem o curry, tem a salsinha desidratada, tem o alecrim. Você pode pegar várias ervas que te agradam, tá, de qualidade, bate tudo no liquidificador, você vai fazer um mix. E esse mix pode ficar na geladeira, no freezer e você colocar no final da preparação. Com isso você vai ter chance sempre de estar colocando alimentos protetores na vida sua e da sua família. Então, preparou uma coisa, eu uso muito alimento funcional. Fica fácil na minha cozinha para que vamos temperar um frango, principalmente no final. A gente coloca muito, um caldo, uma sopa. Abuse das ervas secas porque fica muito fácil trabalhar com elas, tá? Então eu posso depois pôr uma receita de um tempero funcional com algumas ideias. Mas às vezes a pessoa, eu não gosto de tal coisa, tira, põe outros. Então abuse das ervas, tá? Pode pôr louro, pode abusar das ervas aqui secas, tá? E aí, gente, eu trouxe o alecrim. O alecrim é considerado a erva da felicidade, funções anti-inflamatórias. Eu gosto muito do chá. Ele controla secreções digestivas, ele é estimulante, então não pode consumir demais. A quercetina é uma substância que fica na casca da cebola. E ela é muito protetora, tá? E a cebola, então, é muito bacana. E eu trouxe a cebola roxa devido a inúmeras propriedades. E você pode aproveitar a casca da cebola devido à quercetina e às antocianinas no caso da roxa. Como que você faz? Você descasca a cebola e guarda essa casca. Essa casca tem que ser lavada e torrada. Eu sugiro, né? Você liga o forno, daí põe 5 minutos e tira. Aí você bate no liquidificador. Você fez uma farinha de casca de cebola, tá? Essa farinha você pode adicionar em alguma preparação sua, principalmente no final, tá? Você vai estar acrescentando fitoquímicos à sua alimentação. Então, a farinha feita com a casca da cebola. Não jogue a casca da cebola, até para as plantas é bacana. Você pode fazer muita coisa, tem muitas propriedades usar aí a casca da cebola, tá? E se for a roxa, melhor ainda. Ela tem um custo um pouco maior, mas ela traz mais benefícios, tá? Então, abuse da cebola aí. E um alimento, gente, que a gente quer falar muito, a Mari vai falar para vocês, e que é o inhame, tá? O inhame é um alimento funcional tão bacana para a gente introduzir no nosso dia a dia. O inhame tem funções anti-inflamatórias, o inhame aumenta a imunidade, tem complexo B. As pessoas não têm um pouco de preconceito com o inhame, mas a vantagem do inhame, gente, é que é muito fácil usar, porque não tem gosto de nada. Então a gente pode fazer, a Mari fez um pudim com inhame, você pode fazer um leite de inhame para criança, você pode colocar um cacau, você pode bater com fruta, você pode fazer um manjarzinho de inhame, é só cozinhar o inhame. Sempre eu gosto que cozinhe o inhame, tá? Porque ele tem um fator antinutricional. Cozinha o inhame e bate na água, ou você bate ele primeiro e leva ao fogo para engrossar. O inhame, ele é espessante, então ele é muito bacana para engrossar receitas. Você vai fazer um caldo. Eu uso o inhame em casa no lugar, às vezes, do creme de leite, para fazer um estrogonofe. Você pode pôr o inhame,
Tá? Então você está colocando muitos nutrientes no seu dia a dia, colocando um alimento da terra, alimento natural, coisas muito baratas. Então, e a gente, hoje, gente, uma das coisas que mais está agredindo a nossa microbiota intestinal são os produtos industrializados, os mal digeridos e os intolerados. Então, aqui, ó, essa mucosa intestinal aqui do mal, que é essa aqui, o que está aparecendo lá? Está aparecendo um hambúrguer, uma batata, um sorvete de creme, bolacha recheada, refrigerantes, medicamentos. O açúcar, o excesso de farinha, cheia de química, a própria farinha de trigo, que tem glúten, ela já abre a mucosa intestinal. Isso é comprovado, tá, gente? Ela abre as tight junctions. Não é que todo mundo não deva comer farinha, mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão comendo farinha da hora que acorda, da hora que vai dormir, em todas as refeições. E uma farinha, muitas vezes, de má qualidade, em produtos industrializados que estão cheios de outros ingredientes químicos. Então, aí, o risco disso estar fazendo mal é muito maior, né? Então, a gente pede para reduzir um pouco, ou se eu trato muitas pessoas com intolerância ao trigo, ao glúten, e pessoas celíacas, que realmente têm uma doença comprovada ao glúten, né? Que é a doença celíaca que está deixando esse intestino completamente alterado. Então, ó, a gente tem que comer comida mais natural. Isso implica, então, alimentos bem digeridos, menos industrializados. Eu citei o trigo, né? Porque a gente está tendo muito problema com excesso de industrializados, principalmente com a base é trigo. Aí outro problema que eu tenho muito no consultório, tá, é derivados de leite e leite. Por quê? Porque é esperado que o homem vai diminuindo a digestibilidade dele aos lácteos, principalmente ao leite, fonte de lactose, porque a produção da enzima lactase é muito grande na criança, mas ela decresce ao longo da vida. E as pessoas ficam insistindo. Sabe o que acontece, gente? Ela vai ter aumento de fungos no intestino, vai começar a ter uma disbiose, que é essa história aqui desse intestino desequilibrado, que parece aquela terra seca. Isso daí vai alimentar más bactérias, vai dar disbiose, e isso não dá uma mucosa intestinal protetora que vai colaborar com a sua imunidade. Então, cuidado com leites e derivados. Você pode tolerar? Pode, mas não é uma coisa tão comum hoje em dia. Tá muito comum as sensibilidades e intolerâncias, tá? Então não é, aquilo pode para você se ele estiver te fazendo bem, estiver te alimentando. Se estiver te agredindo, tem que tirar. Tem que tirar e comer esporadicamente, porque daí o dano é menor. Os derivados do leite muitas vezes são mais bem tolerados do que o leite in natura. Mas tem que tomar cuidado, gente. Hoje a gente está comendo comida de mentira. Por exemplo, o iogurte pode ser um bom alimento para uma pessoa que tolera, é uma fermentação, é bacana. Só que a gente está vendo iogurte que é um mingau, que não é mais uma cultura de uma fermentação natural. E aí não adianta, né? Não tem que comer o iogurte. Você pode fazer um pudinzinho de inhame que vai ser muito melhor do que um mingau de leite, cheio de corantes, cheio de açúcar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que eu falo com os brancos. Tomem cuidado com os brancos. As farinhas, os derivados de leite e leite, caso você tenha alguma intolerância, o açúcar. Também está se consumindo muito açúcar, né? Açúcar a gente come sem perceber. Nos alimentos industrializados, muita coisa, até coisa salgada tem açúcar, porque o açúcar dá muito sabor, é muito agradável, né? E assim, a gente come sem saber. Então vamos ler os rótulos e ver a composição. Lembrar que tudo que tem um rótulo com muita coisa, toma cuidado, porque ali tem muita coisa que não é da natureza, né? Então tudo que está no começo do rótulo é o que tem maior quantidade ali naquele alimento. Então fiquem atentos, porque para você ter imunidade, você precisa de nutrição. Nutrição que chegou no seu sangue e que alimentou você e que gerou uma microbiota saudável. Um outro alimento que a gente pode citar aqui, rico em fibra, que é fundamental para o equilíbrio dessa microbiota, é a aveia, que tem a beta-glucana. E nós temos o farelo de aveia, que é uma das melhores fontes de fibra solúvel, que é a fibra que as bactérias do bem gostam para o nosso intestino. Essas bactérias do bem, elas vão produzir ácidos que vão alimentar as células do intestino. Aí tudo fica em harmonia. É como uma casa que todo mundo trabalha para a casa ficar bonita, limpa, arrumada e protegida, com as janelas fechadas, para que não venha coisas agressivas e proteger das doenças. Então o que eu queria deixar para vocês é essa mensagem, gente. Vamos nos proteger.
vamos nos proteger com coisas simples, né, para o dia a dia. Alimentação protetora e saudável. Verifique como está o seu aparelho digestivo, verifique a qualidade das suas fezes, a qualidade da sua digestão, se você tem a eructação, se você tem arroto, se a comida pesa, se você tem azia. Tudo isso, gente, é sinal. Se você tem muita constipação, intestino muito preso, se você tem diarreia, se você tem muco nas fezes, são coisas que são feias de falar, mas são importantíssimas de serem avaliadas, porque a sua imunidade depende de tudo isso, depende desse equilíbrio, tudo tem que estar funcionando. O nosso organismo é maravilhoso, mas a gente agride demais e todo dia. Isso não pode acontecer. Muitas vezes as pessoas precisam de suplemento, e eu tenho uma frase que eu acho bacana: o suplemento é o vento a favor daquele que pedala. Então, assim, primeiro você tem que começar a pedalar. Você tem que começar a pedalar com a busca de uma rotina saudável. Ela não precisa ser cara, como eu mostrei com algumas dicas aqui. E aí, talvez você precise de um suplemento, porque tá difícil com a alimentação atual a gente conseguir tudo, às vezes, que o organismo precisa. E a gente avalia sinais e sintomas e muitas vezes observa carências nutricionais que precisam ser suplementadas com um suplemento adequado. Mas esse suplemento só vai funcionar se você já estiver pedalando. Tá bom? Então, olha, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Mari, obrigado a todos, tá? E eu espero poder ajudá-los nesse momento aí tão difícil. Um beijo para vocês.